a construção de uma identidade culpada e inferior. Isto é, substitui-se a dependência química pela submissão a um ideal, mantendo submissos e inferiorizados os sujeitos tratados. Alguns autores corroboram com essa afirmativa e chamam a atenção para o que nomeiam como os discursos autorizados sobre as drogas. Só há 2 discursos nessa lógica autorizados às pessoas que usam drogas: os discursos desesperados e os discursos heróicos. São os discursos que veremos transitar com liberdade em inúmeros contextos: nos depoimentos, nas entrevistas, nas reportagens, nas palestras, nos filmes sobre drogas. Os discursos desesperados nos falam da ausência de perspectiva, da busca por tratamento, do desejo de ser parado por algo externo, já que a pessoa diz-se impotente diante de sua própria vontade. Já os discursos heróicos nos falam do vitorioso, daquele que derrotou as drogas, que superou a própria vontade. No regime de criminalização e de condenação moral dos usuários de drogas, estes, quando convocados a falar, são sempre convocados na condição de culpados e arrependidos, sendo o primeiro passo o reconhecimento da doença e o segundo a busca da cura. São convocados a falar somente na condição de doentes, sejam ex-usuários ou candidatos a ex-usuários. Uma segunda possibilidade seria falar na condição de réu ou criminoso. A perspectiva dos usuários de drogas que vivem a usá-las nunca pode ser tomada como um discurso politicamente válido. Um tratamento que só encontra possibilidade fora do laço social, no esvaziamento do discurso do sujeito e na objetificação da experiência nas categorias de doença, pecado ou crime, aproximam essa lógica, que não há como não reconhecer, da lógica manicomial. Sintetizam a terapêutica moral e religiosa e aproximam as comunidades do modelo encarnado pelos manicômios. Foucault nos alerta que a grande internação, fato decisivo na posterior constituição do manicômio, sintetiza uma nova percepção da miséria e, de modo obscuro, é uma forma de punição à miséria, no momento em que a caridade torna-se laica, um problema do Estado resolvido, entretanto, pela polícia. Operando com a mesma lógica punitiva e segregativa, o manicômio dos drogados sacraliza e privatiza a assistência pública em nome do imperativo moral da abstinência às drogas. O estereótipo do consumidor doente traduz para a experiência da adição a redução antes operada pelo saber técnico-científico em relação à loucura. A abstinência como método, dependente químico como diagnóstico e internação compulsória como medida são acionados como um círculo vicioso que individualiza o fracasso e, ao mesmo tempo, possibilita uma intervenção de corte populacional, um regime de saber, poder e subjetivação que é simultaneamente individualizante e totalizador, uma biopolítica sobre as drogas. Pode-se afirmar, portanto, que o tratamento proposto pelas comunidades terapêuticas visa não o alívio da dor, mas a sua agudização. E aqui se localiza um outro ponto que as contrapõe, enquanto lógica, à orientação proposta pelo SUS e pela reforma psiquiátrica. Qual seja, o tratamento para o SUS e para a reforma visa ampliar os espaços de liberdade e defender a vida, e não a normalizar e a adequar os sujeitos a um padrão de vida e a um modelo de homem ou cidadão. E mais grave, uma terapêutica que produz aumento do sofrimento não trata, tortura. E assim contraria o princípio hipocrático que diz, em primeiro lugar, não cause dano. E, nessa dimensão, viola direitos. Ademais, para a reforma psiquiátrica, vale a máxima:
tratamos para fazer caber o singular no universal da cidadania. Nesse sentido, a redução de danos vem potencializar a reforma psiquiátrica e sua clínica na medida em que reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele estratégias que são voltadas não para a abstinência como fim a ser alcançado, mas para a defesa da sua vida. A redução de danos oferece como um método que está vinculado à direção do tratamento. E aqui, tratar significa aumentar o grau de responsabilidade, de liberdade daquele que está se tratando. Essa é uma afirmativa do Ministério da Saúde. A abstinência, como exigência, é, portanto, um outro ponto de contraposição entre as comunidades terapêuticas e as políticas de saúde. Nas primeiras, essa é a meta a ser alcançada. Nas comunidades terapêuticas, essa é a meta e a meta única a ser alcançada. Daí o retorno ao primeiro passo. Para a saúde, o tratamento deve propor e orientar-se por metas plurais e singulares. Ou seja, a abstinência não é a única meta, nem deve ser colocada como critério de adesão ao tratamento ou requisito de acesso e inserção nos serviços de saúde. Alcançá-la, a abstinência, pode ser desejável e possível para alguns, mas impossível para outros. O documento do Ministério da Saúde afirma a esse respeito que tratar uma política com base em um único objetivo é trabalhar em saúde com um modo estreito de entendimento. Acho que eu vou pular, né? Porque já tem muito tempo. Ok? Bom, vamos concluir. A perspectiva totalitária ou salvacionista ressurge de modo bastante explícito na proposta e adoção de internação compulsória de usuários de crack em particular. Como se pode facilmente perceber em rápida pesquisa pela internet, a oferta de serviços de remoção e de internação forçada compõe o leque de muitas dessas instituições de tratamento, muitas delas nomeadas como comunidades terapêuticas e também das ações de alguns governos. O Estado de São Paulo, até o último momento em que eu fiz a pesquisa, por exemplo, divulga e justifica sua escolha pela internação compulsória ou involuntária em sua página na internet. E nesse ponto, há que se reconhecer o retorno de práticas terapêuticas anteriores à reforma psiquiátrica e que foram reguladas pela Lei 10.216. Mas, sobretudo, há que se reconhecer nesse retorno não só o espectro, o fantasma do manicômio, mas sua essência, o poder de sequestro. Em nome da norma, da boa saúde, da abstinência e da defesa da vida, os sujeitos não são somente excluídos, mas também capturados por uma instituição corretora para serem adaptados e incluídos na norma. Uma medida compulsória não se atenta para as singularidades, para a história de vida de cada sujeito, para o modo específico como o uso de drogas passou a compor com sua vida. Ela se aplica de forma total, igualmente a todos, independente de suas opções, modos de vida e escolhas pessoais. Eis o ponto em que o divórcio entre o universal e o singular se torna uma arma perversa em nome da vida, da segurança, da saúde e da população. Os gregos antigos, politeístas e filósofos, nos legaram duas preciosas indicações. Droga, em grego, é fármaco, e fármaco é veneno e remédio. E o que distingue uma condição da outra é a dose. Ao referir-se à datura Metel, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, dizia: ministra-se um dracma se o paciente tiver apenas de se animar e pensar bem de si mesmo. O dobro se tiver de delirar e sofrer alucinações.
o triplo se tiver de ficar permanentemente louco. Ministrar-se-á uma dose quádrupla se tiver de morrer. Além disso, são também os gregos que nos ajudam a captar o duro sentido da imposição da abstinência como meta única a ser alcançada. Abstinência, em grego, significa excesso de privação. E aí nos perguntamos, como pode, então, um excesso tratar outro? Ao excesso de consumo, é razoável propor o excesso de privação? É terapeuticamente efetivo? Ao excesso, nos parece, uma medida mais tolerante e mais razoável deve oferecer o melhor alívio. Políticos, cientistas, famílias, imprensas, padres, pastores e juízes, porta-vozes autorizados dos discursos sobre as drogas, apontavam que a tecnologia produzida pela reforma psiquiátrica e pela redução de danos eram inadequadas no tratamento das adições às drogas. Esses discursos autorizados, ou os discursos dos experts sobre as drogas, podemos dizer e reconhecer, é de legitimação da segregação. Está comprometido eticamente com a produção de uma norma, a proibição às drogas, da qual retira parte de seu poder. É similar, portanto, ao processo já apresentado por Foucault na História da Loucura e que fundamenta a crítica à lógica manicomial. E assim como ocorreu no processo de segregação dos loucos, revela-se decisivo no duplo processo de criminalização e medicalização do consumo de substâncias. De elemento ritualístico, manipulado por xamãs, bruxas, droguistas e feiticeiros, a revolução farmacêutica e suas balas químicas, é preciso lembrar que não é droga só aquilo que se supõe que é tratado como ilícito, mas fármaco também é droga, e esse é produzido por uma indústria, que é uma das mais lucrativas do mundo atual. As substâncias psicoativas participaram da constituição de campos de saber e prática da medicina, da farmácia e da botânica. E a consolidação desses campos e dessas profissões fundamentou o processo de criminalização e medicalização contemporâneo das drogas. Moralidade e interesses do capital e interesses corporativos aliam-se na formulação desse consenso moral tornado política desde o século XX, que é o proibicionismo. É disso que precisamos tratar. Obrigado. Bom, eu estou aqui até agora viajando ainda na exposição da Rosa, que nos deu assim uma aula de história e de política e, enfim, estabelece um padrão bem embasado para discutir hoje as metodologias terapêuticas utilizadas na maioria, eu acredito que quase todas as comunidades terapêuticas. Realmente a Rose nos dá aqui uma grande contribuição, e eu queria só dizer a vocês, todos, que a ouvidoria da Defensoria Pública, que tem sido, eu esqueci de falar no começo, também a grande parceira aqui na organização dos nossos blocos, das audiências, a ouvidoria da Defensoria Pública está gravando aliás, gravou os 4 blocos, está gravando esse, e depois vai ficar disponibilizado no Facebook. Então o pessoal pode clicar e pode rever ou até indicar esse debate depois para as suas próprias redes. Pois bem, então agora vamos imediatamente passar aqui a palavra para o Luiz Berli, representando aqui também o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Bom, depois dessa aula da Rose, fica difícil a gente conseguir falar alguma coisa, mas vamos tentar. Primeiro eu quero também dizer da minha alegria de estar aqui, da importância desse evento, e vamos tentar fazer então aqui uma complementação ao que a Rose colocou, no sentido de pensar um pouco dessa relação, e eu vou me centrar mais na psicologia, mas também na ciência, com
a religião. Primeiro é importante a gente entender que religião é um fenômeno ocidental. A religião passa a existir como religião na medida em que ela vai fazer um diálogo, um contraponto com a ciência. Né? Então, num determinado momento histórico, a religião dominava o contexto político da Europa, não é? Que saiu em busca de novos horizontes, vai se defrontando com novas perspectivas de sociedades. E esse confronto com essas sociedades faz surgir, por exemplo, a antropologia, para a busca do entendimento do que vem a ser a isso. Quando havia lá, então, vamos entender que o tempo antigo, né, o tempo da modernidade, quando surge a ciência, o tempo antes da modernidade, pré-moderno, era um tempo de outra ordem. Então as coisas demoravam para acontecer, não acontece com a velocidade que acontecem hoje. Então, se em 1500 começa um avanço para as Américas, né, em 1600 surge na Europa esse pensamento científico com mais força, questionando a hegemonia da religião cristã, né, na pauta da construção social, ou vamos colocar num termo mais moderno, das políticas públicas. Né? Vai havendo ali um confronto que desagrada, evidentemente, a igreja, que vai reagir fortemente a isso, a um discurso científico que possa fazê-la perder o seu lugar hegemônico. Vários cientistas à época foram parar na fogueira por conta dessa Inquisição. Galileu é um caso clássico, que não foi parar na fogueira, porque recuou, sabiamente recuou. Né? E enquanto isso está acontecendo na Europa, está havendo uma invasão das Américas. Né? Ou seja, as forças europeias, sobretudo de Portugal e Espanha, estão invadindo a América, trazendo, vamos fazer uma leitura contemporânea, né? O Estado financiando a vinda da invasão das Américas sob a égide moral da religião. Né? Então, assim, o Estado sempre veio, a coroa, no caso, as coroas vieram, amparadas pela religião cristã. A primeira cerimônia que se faz ao invadir o Brasil, né? Vamos fazer a leitura direito, não foi um descobrimento, foi uma invasão, é a celebração de uma missa. Né? E o Estado brasileiro surge, então, uma pauta confessional. Então, a primeira questão, acho que é importante a gente entender que essa dicotomia observada entre a religião e a ciência é uma pauta ocidental. Por que eu estou batendo nisso? Porque ao chegar no Brasil ou na África, você se depara com sociedades que vão lidar, então vamos ser mais precisos, né? A gente pode entender a sociedade, as construções sociais, pautadas por 3 referenciais. Um referencial lógico epistêmico, né? Ou seja, tudo aquilo que pode ser reduzido ao objeto pensado, escrito, descritivo, que vai redundar em última instância na ciência. E um objeto mitossimbólico de caráter emocional que passa pelo que hoje a gente conhece como religião. E um fenômeno mais íntimo ainda, que é um fenômeno mistério. Para a ciência quer descobrir os mistérios da natureza. E as religiões querem descobrir ou compreender os mistérios de Deus. Então, as grandes revelações religiosas acontecem exatamente porque essa força transcendente se manifesta para algumas pessoas e essas pessoas passam a desenhar uma perspectiva que, num primeiro momento, ela é pessoal, mas a força desse discurso vai encantando as pessoas que vão se construindo ao redor desses líderes uma perspectiva espiritual. Assim se deu com Jesus, com Maomé, e as grandes linhas religiosas vão mais ou menos nessa linha. Né? Quando você se depara com uma religiosidade, uma sociedade diferente da sociedade europeia, que num determinado momento tem uma perspectiva holística. Vamos pegar os indígenas no Brasil. A ciência e a religião não está dicotomizada na sabedoria tradicional dos povos indígenas, assim como na sabedoria tradicional dos povos africanos. Elas acontecem amalgamadas. Né? Então, todas as leituras que a gente faz dessa divisão ciência-religião são, então, originárias deste lugar. Né? E aí, então, surge a religião em diferentes contextos. A religião, então, do termo religio, né, significa a serviço de Deus. Um Deus marcadamente cristão.
como a Rosa já explicou aí nessa trajetória. A religião, também do religere, significa obediência. Obediência aos desígnios de Deus, a uma norma que está em Deus. Mas a religião também significa religare, que é a vivência, o sentido da vida. Então a religião é um negócio tão complexo, né? Quando ela começa a se instalar e ser estudada como fenômeno social, que contempla todas essas dimensões que eu estou aqui trazendo. Então surge uma aparente oposição entre a religião e a ciência, né? Ciência é algo do Fórum Lógico Epistêmico, algo do Fórum Global. Ciência tem uma característica global. Um tomógrafo desenvolvido pela tecnociência vai funcionar, vai fazer leituras em qualquer lugar do planeta, enquanto a religião tem um caráter regional. Por mais que uma religião seja hegemônica, como é o caso do cristianismo, que tem um escopo de mais ou menos 2 bilhões de pessoas, o cristianismo vai se construindo regionalmente, né? O cristianismo praticado no Brasil tem uma semelhança com o cristianismo praticado na América Latina, mas ele é diferente do cristianismo mexicano, que é diferente do cristianismo italiano, mas tem uma vertente. E aí, considerando a instituição, a Igreja Católica, vou falar aqui, é uma das maiores empresas bem-sucedidas da história do homem, de 2000 anos, né? E ela contempla um negócio que vai de A a Z. Dentro da própria igreja existem setores que não se entendem, né? Enfim, então, para situar um pouco esse universo. A outra questão importante para pautar esse começo de conversa é a gente entender que, do ponto de vista da construção, agora vamos voltar para a psicologia, né? A psicologia é uma das últimas ciências que surgem, né? Ocupando um espaço, digamos assim, pela leitura da produção de subjetividades outrora praticado pela religião. Então a psicologia disputa um campo com a religião, que é o campo pela produção de subjetividades. A religião ainda é a maior produtora de subjetividades no planeta. Basta pegar, por exemplo, o censo do Brasil, que indica que 90% da população brasileira é religiosa. Para o psicólogo, para o profissional da saúde, da educação, é interessante a gente não avaliar a questão do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista da crença, que aí a coisa muda de figura. Todos nós cremos. Alguns acreditam que existe o transcendente Deus, e alguns poucos acreditam que Deus não existe. Deus é sempre a referência. Então as perspectivas agnósticas ou ateias, elas são fruto de um relacionamento com essa figura de Deus, para negá-lo ou afirmá-lo, não é? Essa é uma questão importante. Quando a ciência, então, surge, a ciência surge num diapasão laico, acho que eu vou voltar um pouco para trás antes de chegar aqui, vamos falar assim, há que se distinguir, muito importante aqui, né, talvez variar um pouco mais, a questão da moral, do direito e da ética. A moral e o direito têm um caráter comum, elas comungam porque são regras. A moral é uma regra que está vinculada à perspectiva religiosa ou tradicional, né? E é a regra que pauta o fazer daquela comunidade, né? A sociedade vai se construindo, paulatinamente vai constituindo uma moral muito lastreada pelo universo religioso, né? Então a moral está estritamente ligada com o universo religioso. O direito, e ela assim ela vai passando transnacionalmente. Vamos pegar a etnia Guarani. Os Guaranis são majoritários no Brasil, mas eles não são restritos ao Brasil. Eles comungam por vários países da América Latina. Os Yorubá, tem pelo menos 3 países da África que são membros da etnia Yorubá e que veicula uma perspectiva científico-religiosa, holística, que tem uma moral. O direito não. O direito é de característica estatal. Ele é feito a partir da nação, constituído e construído a partir da nação, pelo debate político, estabelecendo regras que valem dentro de um Estado. Então, por exemplo, se uma moral guarani vale transnacionalmente, por exemplo, Argentina e Brasil, o direito no Brasil é de uma natureza, o direito na Argentina é de outra natureza. Muitas vezes muito semelhantes, mas tem direitos que são distintos.
E quando a gente fala de ética, a gente fala de uma reflexão sobre como se constitui o direito e a moral, né? Que está na ordem daquilo que eu vou abrir aqui, uma pauta para o espiritual. Entendendo o espiritual, por favor, compreendam bem o que eu vou falar. Como uma busca pelo sentido da vida, que pode ser de ordem religiosa, mas não é exclusivamente de ordem religiosa. Espiritualidade, na definição que se faz na contemporaneidade, inclusive dentro da psicologia, é essa busca de sentido. Mas, no popular, você tem o espiritualista, que se assemelha ao conceito de o religioso. Todavia, a Organização Mundial de Saúde, bem como o Ministério da Saúde, vão fazer essa definição. Se você pegar a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, essa é a definição que está lá para o termo espiritualidade. Que nós, profissionais da saúde, não estamos apropriados. Não estamos apropriados. Então a gente faz uma leitura de que religiosidade é igual à espiritualidade e não é bem assim a história. Dentro desse caráter, então, dessa construção, né, do direito, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem, diante das barbaridades que foram construídas na Alemanha nazista, sobretudo, né, com a gigante violação de direitos, se institui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é pautada numa concepção psicológica da qual a psicologia se apropria, que é o caráter integral do ser humano, bem como a sua condição de liberdade. Portanto, aquilo que se busca dentro da ciência psicológica é uma construção da subjetividade autônoma, que vai redundar, por exemplo, na redução de dano, não na abstinência. Eu posso escolher se eu quero ser abstêmio ou se eu quero reduzir dano. Eu tenho essa capacidade de escolha. Enquanto que a religião trabalha na pauta da heteronomia. Quem manda a norma é o religério, ou seja, a norma de Deus. Se a moral da religião instituída é essa deverá ser a minha moral. Eu não tenho autonomia sobre ela, eu preciso assumir a moral que a religião me impõe. Então esse é o campo, é o caldo perfeito para uma grande confusão que a gente tem, que a gente observa nas comunidades terapêuticas, com relação à pauta da espiritualidade, né? Há que se dizer também que a religião, ela tem um caráter muito positivo, mas também tem um caráter negativo. Há estudos importantíssimos sendo realizados, infelizmente muito menos no campo da psicologia e muito mais no campo da medicina, sobre o que é chamado de coping religioso. Coping é uma palavra em inglês que significa enfrentamento. Quem não encontrou um momento de dor, de perda, no seio de uma igreja ou na palavra religiosa, um conforto? Esse é um momento em que a religião é muito bem-vinda para ajudar a lidar com a adversidade. A crença na transcendência pode ser muito útil, mas quem já, como o rapaz que aparece no filme, não sofreu a segregação porque tinha uma orientação homoafetiva, e isso não é aceito pelo código da religião. Então ele é discriminado e entendido como em pecado, porque a sua perspectiva, que não é uma opção, não é? É uma orientação natural ao ser humano, é renegada pela religião e, portanto, ele é discriminado daquele ponto de vista. Este é um exemplo do coping negativo. Então, o caráter positivo e negativo da relação da religião com a saúde tem sido muito estudado. Aqui, no Instituto de Psiquiatria do HC, tem um trabalho muito interessante sendo feito aí por psiquiatras e psicólogos a estudarem as dimensões positivas da religião. Mas, infelizmente, como bem apontou a Rose, e já ao longo dessa jornada que eu creio tenha sido apontado, o caráter, a má formação profissional decorrente de diversos fatores. O primeiro deles, nós não discutimos isso nas nossas formações, nós não discutimos o caráter de produção de subjetividade a partir da religião, nós não discutimos religião. Há aquela crítica do Marx e do Freud, né, com relação ao que vem a ser a religião, afastou
muitas pessoas da possibilidade de pensar a religião cientificamente, que é um equívoco gigante. Porque como é que eu posso trabalhar num país como o Brasil, que 90% da população é crente, se eu não discuto a dimensão, os impactos da religião na produção da subjetividade? Eu não sei lidar com isso. Eu só sei lidar com uma coisa. Eu vou com a fé que eu possuo e empurro a minha fé goela abaixo do outro, porque acho que aquilo é bom. Um grande equívoco, fruto dessa ignorância que circula nos ambientes de formação e não discutir essa dimensão. Então nós temos uma responsabilidade sobre isso. E quando pensávamos no GT Nacional, que discutia a questão da laicidade, da religião, etc., tá bom, seria interessante termos uma cadeira de religião, pudesse discutir a religião, recuamos imediatamente, porque se isso ficar na mão de um pastor fundamentalista, o estrago é enorme. Então, eu estou falando que é falta, mas não estou falando que é simples, porque esse é um tema transversal, que precisa ser discutido, né? Para que a gente possa entender um pouco dessas questões. Aí você tem, e não se discutindo isso, né, você tem, como já se disse, e aqui no vídeo ficou muito claro, as pessoas até querendo prestar um bom serviço, mas incompetentes, porque não sabem como pautar a questão da espiritualidade, buscam o referencial exclusivo da redução religiosa. E essa redução, entendida como espiritualidade, indevidamente, é empurrada goela abaixo, né? E o que a gente vê dentro do CRP? A maioria das punições que a gente realiza, que a gente vê realizada, que vai desde a tortura até, né, sempre na restrição da liberdade, é lida por alguns psicólogos como TCC, terapia cognitivo-comportamental. As violações com relação às religiões ou à espiritualidade é tudo âmbito da psicologia transpessoal. Percebe? Então, quer dizer, se carrega para dentro um discurso vazio, um discurso incompetente, porque não qualificado, maculando uma terapia que tem um fundamento, como é a cognitivo-comportamental, assim como uma psicologia que também tem seu fundamento dentro da ciência psicológica, uma série de barbaridades que acontecem aí. Então há essa redução, porque não se conhece, não se estuda, não se aprofunda nessa discussão. E aí você vai ter todo tipo de barbaridade que vai transitando fora e dentro das comunidades terapêuticas, como a onda de psicólogos cristãos. É um equívoco gigantesco alguém poder se afirmar como psicólogo cristão. Essas pessoas são cristãos psicólogos, que é radicalmente diferente. Por quê? Porque dentro da constituição da ciência, a ciência obrigatoriamente tem que ser laica. E o que vem a ser a laicidade? A laicidade é um movimento que entende a potência da religião, né? Laico que vem do grego povo. Olha que interessante. Como é que um vocábulo do grego povo pode significar algo que significa o reconhecimento do valor das religiões e o impedimento de que estas possam pautar as políticas públicas? Porque o povo, eu falava no começo da minha apresentação, a religiosidade, ela é diversa. Se ela é diversa, eu tenho diferentes códigos. Os códigos não são necessariamente iguais. Se eles existem e são bons para aquelas pessoas, para algumas pessoas, elas não podem ser tomadas como referência para pautar a política pública. Óbvio. Mas eu respeito que eu, dentro da minha liberdade de crença e consciência, artigo 5º da Constituição, posso escolher a fé que eu quiser. É que nem, infelizmente, que nem time de futebol. Não é diferente. Escolho a fé que melhor cabe a mim. Nasci espírita, virei evangélico. Nasci evangélico, virei candomblessista. Nenhum problema. Desde que aquela fé atenda à sua subjetivação, à sua constituição como sujeito na sociedade. Não é? E aí você tem, dentro do universo da religião ainda, né, dessas religiões de matriz indígena e africana, um caráter completamente diferente de uma religião de matriz judaico-cristã. Né? Onde? O espírito, na visão judaico-cristã, a gente deve espiritualizar o corpo. Enquanto numa matriz negro-africana, o corpo vai receber o espírito. Né? Quando eu recebo o espírito, numa leitura rasa,
do cristianismo, eu estou recebendo o diabo. Exu virou o bicho-papão, que não tem nada a ver com a sua constituição original, Yorubá. É de outra natureza. Mas além disso, eu vou construindo a religião. A Umbanda é uma religião criada no Brasil maravilhosa, porque ela coloca no lugar da santidade, né, do santo, todas aquelas figuras que foram desprestigiadas pelo cristianismo. Ali a prostituta, o preto velho, o índio, encontram a voz. Não é? Então, quer dizer, se eu não conheço essa matriz que constitui a religiosidade do povo brasileiro, que é também de origem asiática, que é também, né, de origem europeia, que passa pelo esoterismo ocidental, tão forte, a gente está completamente cego. Você entra no metrô, hoje, Ares, signo não sei das quantas. Isso é o esoterismo ocidental, transitando dentro da cultura. Mas os profissionais da saúde não têm a menor noção do que eu estou falando, de maneira geral. Então, ou se pautam por uma vertente materialista, calcada no Marx, que colocou a instituição religião, enxerga-se como Freud, e é importante que coloque, porque ali tem uma dimensão de poder brava, assim, né? Comendo ali, está brigando com o Estado, né? E aí você tem perspectivas que surgem na cultura norte-americana. A Rose já apontou, né, uma delas, mas vamos apontar o fundamentalismo, que está tão em voga aqui dentro. O fundamentalismo é um pedaço pequeno. Há uma relação da psicologia com o fundamentalismo, mas tudo é fundamentalismo. Então, a gente não pode discutir com a religião, porque toda religião é fundamentalista. Não, é verdade. Não, é verdade. Aliás, todo movimento de esquerda surge no Brasil muito na pauta da teologia da libertação, fomentada pela Igreja Católica. Não vamos esquecer essas relações. Mas, de repente, a gente esquece tudo isso. Né? A gente esquece tudo isso e coloca tudo ali no fundamentalismo, que é aquele da cura gay, que é um recorte pequeno, é uma leitura equivocada do livro sagrado, sem fazer a sua atualização histórica, sem contemporizar historicamente. Eu leio aquilo ao pé da letra, com bastante interesse. Né? Tem uma colega nossa que já foi cassada, depois reverteu a cassação, que se intitula Psicóloga Cristã, cujo objetivo é claro, ela quer ser política. Então é muito interessante eu criar um fato e me colocar como mártir para que o povo da minha religião vote em mim, porque aí eu vou para a Câmara em nome deste povo. Meu interesse não é estar ligado à área da saúde ou à religião, está ligado à política. Mas nós, envolvidos nessas questões, ainda não percebendo esses movimentos. Enfim, eu acho que era essa a colocação que eu queria fazer assim inicialmente, né, para dar um pontapé inicial para poder discutir. Acho que são elementos importantes que complementam, penso eu, que a Rose trouxe, para a gente poder aprofundar na discussão. Obrigado. Esse quarto bloco está foranheiro. Vocês organizaram muito bem, viu? Olha, só dizer que a Evelyn Sayeg, que é da Ecosol, da Frente, que eu até há pouco tempo ocupou até a Secretaria Executiva e que é a relatora delegada da Comissão de Saúde Mental e Direitos Humanos, que foi uma das responsáveis, junto à ouvidoria da Defensoria Pública, que organizaram aqui. O CONED também, né, ajudou a organizar. Está presente, estou vendo aqui a Dani, secretária executiva do CONED, tudo bem, Dani? E junto com os sindicatos psicólogos, né, está aqui presente o representante Fernanda Magano, o Adilson, né, representando aqui a Frente Estadual Antimanicomial, que agora é candidato no CONEP. Né? Vamos eleger então os companheiros Adilson e os outros, que também vão se candidatar. Contamos aqui também com o apoio da Elisângela André, que recém começou como secretária executiva do CONEP, praticamente estreando hoje, está aqui tentando sistematizar aqui o nosso debate. E lembrar o Bernie que essa pessoa que eles referiram aí, ela não é nem religiosa, nem psicóloga, nem política, ela é comerciante. Tá? Que usa talvez todos os meios para os seus grandes negócios. Bom, então, como a gente tinha prometido, ao fundo quero também aqui a Edgar, também, que sempre representa aqui o CRP no nosso debate, o Carlão, que é lá do Movimento Ednei, não é isso, Carlão?
Vamos um pouco se apresentando. O Emerson, que é trabalhador do CAPS AD, na região da Brasilândia, também do MNH, companheiro. Também é lá, vocês vieram com a comunidade. Parabéns pelo serviço lá da Brasilândia, que trouxeram os companheiros para o debate. Companheiro? Nós somos o Conselho Administrativo da Comunidade Terapêutica Mano Vida, na Zona Norte de São Paulo. Muito bem, seja bem-vindo, companheira. Eu me chamo Helena, sou médica, defensora fervorosa do SUS e trabalho em gestão na região de Jundiaí e Várzea Paulista. Sou gastroenterologista, clínica geral, reguladora e auditora e defensora. Estamos enfrentando isso, tentando entrar em Jundiaí, falando em audiência pública, pegando microfone. Lá no Tomé, lá? Oi? Conhece no Tomé, Jundiaí? Que bom. Nós vamos, o Condep quer ir lá na região, viu? Isso, porque eles estão lá tentando, pegando microfone e querendo entrar lá. Seria bom. Muito bem. Tá bom? Eu sou Regina do Departamento de Psicologia da Unifesp. Da Unifesp. Eu sou daquele conselho regional. CNP, se apresentando. Os jovens ali, a Letícia. Trabalhando com diversos, eu sou um 10 terapeutas. Conjuntos, é isso? Sou Bruno, psicólogo, sou militante de São Carlos. São Carlos, senhor? Ricardo, psicólogo, Capo Saber. Capo Saber também. Poá. Poá? Poá. Poá, aqui na Sudeste, a Varinha, a Fernanda. Então, e o Luiz Carlos, que também é do Conselho, é relator da violência e letalidade policial, que trouxe a cartilha aí sobre a abordagem policial para vocês depois distribuírem nas comunidades, viu, Emerson? Depois pegar as cartilhas sobre a abordagem policial, que foi feito pelo Centro de Direitos Humanos Sapopemba, pelo MDH, mas que o Condep conseguiu reproduzir agora aí para a gente poder distribuir todo mundo. Bom, então vamos para o debate, já mais ou menos todos sendo apresentados, e na medida que as pessoas forem se manifestando, eu vou pedir um apoio aqui de palco, para que a gente vá aí correndo com o microfone. A Érica faz isso? Muito bem, que ela também está estudando, fica fácil. Então, estão abertas aqui as inscrições para o debate. Vamos se inscrevendo aqui com a Edwin. Primeiro, então, é o Emerson. Boa tarde a todos e todas. Parabéns à mesa, muito legal mesmo. Me fez até pensar assim que hoje fiz um ano de ciências da religião, assim, sabe? E é muito pouco mesmo discutido. Uma pena. Trabalho na saúde mental, né? Enfim. O que eu venho contribuir, assim, o olhar, né, dentro da saúde mental, né, no CAPS AD, numa unidade de acolhimento, né, uma antiga CRT especial, o quanto que realmente a igreja, né, ela é um atrativo. E aí, pegando como você, né, trouxe um pouco da questão histórica, né, eu também faço lembrar, assim, que até a questão de se tornar laico, né, quando a gente se emancipa aí, né, tem um interesse, né, porque aí abre para outros povos, né, outras religiões, né, a gente vê que as igrejas protestantes chegam nesse instante, né, e não só as igrejas, também a influência oriental, né, chega nesse instante. Então o Brasil meio que se torna laico por uma estratégia ligada ao financeiro, né. E aí que é interessante, né, pensar nessa questão assim, ligada ao financeiro, a igreja, né, vamos colocar essa igreja, né, ela está por trás, acho que toda a nossa vida aqui, né, vamos falar de Brasil, eu morei 5 anos na Bolívia, e lá também, é incrível assim como é muito parecido, a igreja está por trás da saúde. Então, ela vem com a questão do cuidar, né? Do cuidado, e aí por trás disso a questão, né, do financeiro, de cobrar, enfim. Então eu fico pensando assim, as comunidades terapêuticas têm, nossa, inúmeras questões assim, confinamento, valor moral,
eu acho que é mais gritante, confere, né, os direitos humanos no todo. Assim, quando vamos pensar em estar levando para fora, não tem como cuidar, eu penso, de uma questão social tirando ele da sociedade. Eu acho que é bem por aí mesmo. E aí, uma outra questão, assim, como, né, a gente atingir vamos colocar assim, o Deus, né? Porque quando se fala, é cristão, tá a igreja junto, aí a gente perde, porque quando a gente começa a falar, infelizmente, assim, eu sinto que a sociedade no todo, né, vamos colocar um senso comum, fala, mas é cristão, então estão fazendo bem. Ou, olha, a igreja está junto, né? Meio polêmico, mas assim, nós tivemos frequentemente aí o escândalo na Santa Casa. E por quantos anos a Santa Casa não está por trás de OS e outras coisas mais, assim. Então, voltando de novo, né, minha preocupação, assim, como a gente vai, né, tocar realmente nessas comunidades atreladas ao que é supremo aí, que é o Deus, né, e que está enraizado na nossa cultura, nas nossas culturas, né. Enfim, é um grande questionamento. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Jorge, eu sou jornalista, teólogo, ex-morador da Cracolândia, ex-usuário de crack por muitos anos, sou de uma comunidade terapêutica, sou do conselho administrativo dessa comunidade, assim como ele, e vejo um grande problema em toda essa discussão, que é o da rotulação. Nós temos a necessidade de rotular as pessoas, rotular os movimentos, porque independente do adágio popular que diz que polos opostos se atraem, quem se atrai mesmo são similares. Então nós cremos que o trabalho que nós realizamos lá é um trabalho eficaz, porque nós temos índices que provam isso, né? Nós temos relatórios que provam isso. Nós temos relatórios que provam que todos aqueles que passaram por 100% do que nós oferecemos à nossa comunidade terapêutica, todos eles obtiveram o sucesso que é oferecido lá. Nós somos prova disso. E nós também não dizemos que aquilo que oferecemos lá é a solução. É uma das. Há pessoas que conseguem resolver os seus problemas existenciais seguindo Freud, outras seguindo Jung, outras seguindo o que Augusto Cury diz, outras o que o Paulo Coelho diz, outras o que diz Buda, Maomé e tantos outros por aí, Allan Kardec. E há outras que se encontraram naquilo que nós oferecemos lá. E nós somos prova disso. Nós já tentamos, muitas vezes, descobrir isso que nós sabemos hoje, que é liberdade. Um dos grandes problemas dos evangélicos, e nós somos evangélicos, é que as comunidades terapêuticas, esse rótulo, eles não aceitam esse rótulo de comunidade terapêutica. Eles são chamados casas de recuperação. E as casas de recuperação foram criadas não com sentido literal do ser humano, e sim de aumentar os rebanhos. E assim é, até hoje, com grande parte das comunidades terapêuticas evangélicas. Os pastores usam essas casas para aumentar as suas igrejas, para aumentar o seu poderio, para aumentar o seu império. E nós somos discordantes disso. Nós queremos, com o nosso serviço, fazer por outros o que fizeram por nós. Nós descobrimos um Deus que não é pregado pela Igreja Católica, e nós descobrimos um Deus que não é pregado pela maioria das igrejas evangélicas, apesar de sermos protestantes. O Deus que é pregado por essas igrejas que eu falei é um Deus de não, é um Deus de proibições. E eu li na Bíblia que onde há o Espírito de Deus, em primeiro lugar, a liberdade. Eu li na Bíblia que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu li também nessa Bíblia que todas as coisas me são lícitas, mas eu nunca me deixaria dominar por nenhuma delas. E por que então me deixaria dominar por um Deus que só me diz não? Quando
Deus que ensina a Bíblia é aquele Deus que faz você descobrir que você não é dependente de certos subterfúgios ou de algumas muletas para ser um cidadão completo. E que ser um cidadão completo e feliz pode passar por você não ter tudo que você quer, mas você ser completo e feliz com o que você já tem. Então nós aceitamos um serviço que nós oferecemos, e o nosso lema lá é de portas abertas. As nossas instalações estão sempre com as portas abertas. Os nossos acolhidos, eles têm direito de ir e vir, eles têm algumas prerrogativas e algumas normas que eles devem seguir, enquanto a cidadão que se predispôs a se unir com um grupo que acredita naquilo que oferece. Agora, ele não é obrigado. Nós não cobramos dele nenhuma fidelidade àquilo. Nós cobramos dele uma fidelidade ao que ele entende como proposta para ele mesmo. Se aquilo que nós oferecemos, e mesmo dentro das nossas instalações, nós temos diferenciação de modos de agir de pessoa para pessoa. Eu, quando entrei nessa instituição, eu já tinha passado por lá algumas vezes, e quando eu entrei disposto a me colocar em uma situação de vigilância. E foi isso que me foi oferecido. É isso que você quer, Jorge? É isso que eu quero. Só que a forma como eu procedi e como aquilo funcionou em mim, me deu exatamente o que eu queria, que era liberdade. Eu nunca tive os meus movimentos tolhidos, eu nunca tive a minha liberdade cerceada, muito pelo contrário. Depois que eu entrei nessa instituição, eu viajei para Marília, por conta da Conferência Nacional de Saúde, e depois da Conferência de Segurança Alimentar, fui para Brasília, fiquei hospedado no Hotel Nacional, tenho andado por vários lugares, e depois que eu me graduei naquele local, passei a voltar a ter a minha vida normal, graças a Deus, com a minha família. Tenho liberdade para ir e vir, como tinha quando estava lá dentro, e temos outros que assim são. Nós temos muitos que são profissionais e é dado a eles o direito de voltar a exercer aquela profissão dele, mesmo estando naquele tratamento que ele se propôs. Ele está se reencontrando, e muitos daqueles, às vezes, não querem nem ser o que eles eram antes. E a gente mostra também, temos cursos profissionalizantes que dão ao indivíduo uma condição de encontrar um outro rumo para a sua vida. E nós temos encontros religiosos, nós somos evangélicos, nós não somos hipócritas, mas sabe o que a gente ensina nesses encontros religiosos? O cidadão a ser completo, a ser livre. A gente mostra um Deus que ama aquela pessoa como um filho. E nós conhecemos e sabemos que um pai quer sempre o melhor para o seu filho, nem nunca o pior. Mas sabe o que a gente encontra dentro do nosso próprio movimento evangélico? Muita cara virada para nós. Porque nós não propomos lá um grupo ou uma leva de vacas de presépio que vão seguir o mandamento de um homem, mas sim uma leva de homens e de mulheres livres e libertos para fazer da vida dele o que eles querem. Nossa entidade está lá de portas abertas para a hora que vocês quiserem conhecer, fazerem o que quiserem fazer, perguntar aos nossos internos se o que a gente está falando é verdade ou é mentira, porque nós somos transparentes. Muito obrigado, então. Próximo. Temos mais 3 inscritos. Tá. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero, antes de eu falar, eu quero dar os parabéns à mesa, a companheira Rose. É também no momento, eu queria prestar minhas homenagens a ela. E o companheiro Luiz está de parabéns essa mesa hoje. Bom, eu vou falar agora. Bom, eu já estive em duas clínicas. A primeira foi na igreja católica. Aí eu não gostei muito. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para rezar Ave Maria. Não. E a segunda, eu estive lá em Jacareí. Essa
4 horas da manhã para orar de joelhos. Se eu não orar junto, forma uma disciplina, vai lavar louça. Para mim, eu discordo dessa religião e laborterapia. Isso é trabalho de escravo. Eu não fiquei os 6 meses. Mas hoje, eu entendo a laboterapia, ela ajuda. Ajuda no bom sentido, no bom sentido. O Yuri enxerga o lado humano. É isso que eu passo para vocês. Obrigado.